Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar hoje o Salmo 88, 87, 88 da versão hebraica, 87 da versão grega latina, nosso 100º encontro. O que Deus ganha com a minha morte? Vamos ouvir a explicação do Salmo, depois a leitura. Este é um salmo de súplica diante de uma doença mortal. O salmista, imerso no sofrimento e abandono pelos parentes e amigos, só encontra conforto, alívio na súplica que ele dirige a Deus. Os mortos não podem testemunhar, louvar o amor de Deus. O salmista afirma com sua morte, é o próprio Deus que sairá perdendo. O salmista termina esse salmo em sofrimento e solidão, sem nenhuma esperança. Este é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. É uma súplica individual. Ouçamos primeiro o salmo, depois nós vamos trabalhá-lo. O que Deus ganha com a minha morte? Javé, meu Deus, de dia eu te peço auxílio e de noite eu grito em tua presença. Que minha prece chegue a ti, inclina teu ouvido ao meu clamor. Porque minha alma está cheia de males, e minha vida está à beira do túmulo. Sou visto como quem baixa para a cova, tornei-me homem sem forças. Tenho minha cama entre os mortos, como as vítimas que jazem no sepulcro, das quais já não te lembras, porque foram arrancadas de tua mão. Jogaste-me no fundo da cova, em meio às trevas do abismo. Tua cólera pesa sobre mim, derrama sobre mim tuas ondas todas. Afastaste de mim meus conhecidos, e me tornaste repugnante para eles. Estou fechado, não posso sair, e meus olhos se turvam de tristeza. Eu te invoco o dia todo, estendendo as mãos para ti. Farás maravilhas pelos mortos? As sombras se levantarão para te louvar. Falarão do teu amor nas sepulturas e de tua infidelidade no reino da morte. Conhecem tuas maravilhas na treva e a tua justiça na terra do esquecimento. Mas eu grito para ti, Javé. Minha prece chega a ti pela manhã. Javé, por que me rejeitas e esconde de mim a tua face? Fui infeliz e moribundo desde a infância. Sofri teus horrores, estou esgotado. Teus furores passaram sobre mim. Teus terrores me deixaram consumido. Eles me cercam como água o dia todo, e todos juntos me envolvem de uma vez. Tu afastas de mim meus parentes e amigos, e as trevas são a minha companhia. Este é o salmo que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 2. Javé, meu Deus, de dia eu te peço auxílio, e de noite eu grito em tua presença. Javé, meu Deus, isto é, Javé Elohim. O salmista inicia o salmo invocando o nome de Deus Elohim, Javé. No texto hebraico, Deus de minha salvação. Aquele que traz a salvação, libertação e que o salmista acredita. De dia eu te peço auxílio, de noite eu grito na tua presença. A súplica do salmista é realizada de dia e noite. Sem interrupção, o salmista suplica e une esse grito angustioso com o versículo seguinte: que a prece do salmista esteja diante de Javé Deus. Ele espera que Deus o escute. Versículo 3. Que minha prece chegue a ti, inclina teu ouvido ao meu clamor. Que minha prece chegue a ti, isto é, preste atenção à minha súplica e escute.
Inclina teus ouvidos à minha prece, isto é, a prece, a forma melodiosa que o salmista quer expressar sua dor, como se ele estivesse cantando uma prece musical. Versículo 4. Porque minha alma está cheia de males, e minha vida está à beira do túmulo. Aqui o salmista apresenta a razão do porquê está angustiado. Minha alma está cheia de males. Todo meu corpo está doente, o corpo e os sentimentos. Aqui uma palavra hebraica, nafsh, significa minha boca, minha garganta, minha goela, alma. E minha vida está à beira do túmulo. O salmista declara estar à beira da morte. Próximo está o fim da sua vida. Versículo 5. Sou visto como quem baixa para a cova. Tornei-me um homem sem forças. Tenho minha cama entre os mortos, diz o salmista, entre aqueles que descem a cova. Ele já se sente contado entre aqueles que morreram. O salmista está como um homem sem forças, pois as forças o abandonaram. Versículo 6. Tenho minha cama entre os mortos, como as vítimas que jazem no sepulcro, das quais não te lembras, porque foram arrancadas de tua mão. Ele é considerado entre os mortos, e já o consideram livres das dívidas. Então, ele é considerado entre os mortos, e já o consideram livre das dívidas mundanas, para com seus amigos e parentes, pois sabe que está já próximo do mundo dos mortos, como as vítimas que jazem no sepulcro. O salmista angustiado diz que ele está já sendo considerado morto, que já foram enterrados, e jazem na sepultura, dos quais não te lembras. Isto é, caiu no esquecimento, pois Deus não leva em consideração a necessidade do salmista, pois o morto nada faz e de nada precisa. Porque foram arrancadas de tua mão, foram colocadas longe de tuas mãos, de tua assistência, pois o morto não precisa de nada. Versículo 7. Jogaste-me no fundo da cova, em meio às trevas do abismo. Javé Deus deixou o salmista numa cova na região dos mortos, isto é, no abismo das trevas. O salmista que coloca Deus como aquele que causa o seu destino no fundo da cova. Ele cai, a partir daqui, Então, ele vai cair a partir daqui, dessa parte do Salmo, a um pessimismo articulado de palavras. Poço, cova, profundezas, trevas, fundo, fossa. Os habitantes do Sheol ali jazem, não se levantam, não percebem, não louvam a Javé. Todo este vazio de um homem impotente se instala com força terrível na consciência do ser humano. O limite da existência humana, o terror à composição ao não ser, acompanha o orante desde a juventude, e no agora da vida do salmista se torna uma presença aterradora. Versículo 8. Tua cólera pesa sobre mim, derramas sobre mim tuas ondas todas. O salmista afirma que Javé Deus fez dele um bode expiatório, colocando toda a sua ira sobre ele e por todos os pecados e transgressões que se cometeu na terra. Ele agiu contra o salmista, pressionando com todas as suas forças e afligindo. Vemos o salmista em profunda angústia e sofrimento. Ele precisa de comunhão com Deus e não encontra, e vê constrangido a temer perder esta comunhão em virtude da morte que se aproxima. Nós temos que ter consciência que o judeu, o valor da vida do judeu é enquanto ele vive. Depois que ele morre, eles não acreditam nesta vida após a morte. O judeu não acreditava nessa vida após a morte.
Essa questão da vida após a morte, ela é acentuada com os fariseus, mas os fariseus só aparecem na vida da tradição judaica, praticamente, né, lá pelos anos 160, né, 150, né, naquela guerra macabaica, quando eles começam a aparecer e começar a criar uma certa identidade. Aí começa essa fé na ressurreição. Afastaste de mim, meus conhecidos, e me tornastes repugnante para eles. Estou fechado, não posso sair. Versículo 9. A solidão última do moribundo, abandonado por seus conhecidos, foi causada por Deus, porque, ao reduzi-lo ao estado em que se encontra, o faz repugnante. Não posso sair. Confinado e prisioneiro, antecipando a prisão definitiva, a morte. Versículo 10. E meus olhos se turvam de tristeza. Eu te invoco o dia todo, estendendo as mãos para ti. O salmista continua se lamentando. A tristeza invade sua vida. O sofrimento faz seus olhos se turvar. Ele suplica a Deus procurando socorro constantemente, diariamente. Versículo 11. Farás maravilhas pelos mortos? As sombras se levantam para te louvar? O salmista argumenta com Deus. Ele sustenta que Deus, para poder revelar suas qualidades, necessita de alguém que as perceba e reconheça, e seja testemunho da ação de Deus pela pessoa. Deus se revela uma pessoa, e os mortos não são ninguém. E assim, com a morte do ser humano, Deus sai perdendo. As sombras, Rephaim, são as almas. Elas não podem louvar a Deus. Versículo 12. Falarão do teu amor nas sepulturas e da tua fidelidade no reino da morte? Nas sepulturas não se anuncia ou se narra o amor divino. No reino da morte, treva, no país do esquecimento, não se narra a fidelidade de Deus. O reino da morte, Abaddon, significa o reino da perdição, do extravio, do nada devorador, do insaciável. Versículo 13. Conhece tuas maravilhas na treva e tua força e tua justiça na terra do esquecimento. O reino da morte vem descrito por termos como sepultura. As trevas são lugares de esquecimento. Nessa terra do esquecimento, não se conhece as maravilhas de Javé, como também não se conhece a justiça divina. Versículo 14. Mas eu grito para ti, Javé, minha prece chega a ti pela manhã. Aqui, deste versículo em diante, volta o tema da súplica a Javé. Amanhã é a hora de ser escutado e receber os favores de Javé. O salmista continua no ritmo de noite e dia, mas tem pressa, pois seu tempo está acabando. Versículo 15. Javé, por que me rejeitas e esconde de mim a tua face? O salmista percebe que não obteve o favor de Javé Deus, mas sente a rejeição divina. O salmista descobre que Deus, com seu semblante, como se o sol obscurecesse ao amanhecer. Então o salmista descobre que Deus cobre o seu semblante, o seu rosto, como o sol obscurecesse ao amanhecer. Versículo 16. Fui infeliz e moribundo desde a infância. Sofri teus horrores. Estou esgotado. O salmista expressa o sofrimento que acompanha desde a infância. Ele conhece por experiência sua condição mortal. O salmista então diz: desde a minha infância fui afligido e sofri como uma pessoa que se aproxima da morte. Ele sofre e grita, porque seu sofrimento é realmente grande e começou quando ainda jovem. E o salmista suporta este terrível sofrimento
que Javé Deus o impôs. Versículo 17. Teus furores passaram sobre mim, teus terrores me deixaram consumido. O salmista diz que tem experiência pessoal, que seu sofrimento é uma manifestação divina de sua raiva ou cólera que passou sobre ele. Teus terrores me deixaram consumidos. O terrível sofrimento de Javé Deus enviou sobre o salmista, o separou da terra dos vivos, e ele se sente preso e se considera morto. Versículo 18. Eles me cercam como água o dia todo, e todos juntos me envolvem de uma vez. Os terrores cercam e envolvem o salmista todo dia, como a água envolve uma pessoa e ameaça consumi-la e afogá-la. Ele vem consumido pelos terrores, isto é, como um fogo devorador que tudo consome. Versículo 19. Tu afastas de mim meus parentes e amigos, e as trevas são a minha companhia. Javé causou o distanciamento dos amigos e parentes, que distanciaram dele. Javé fez com que os parentes e amigos o ignorassem, e o salmista não pode mais vê-lo por causa da doença. Só lhe resta a companhia da solidão. O hebreu não conhece vida depois da morte, novamente eu confirmo isso. Embora ele não sabe conceber a não existência. Quando afirma algo do morto, ele está dando uma existência desconhecida. O cristianismo otimista declara a vida depois da morte como participação da morte e ressurreição de Jesus. O sentimento de impotência na morte para o judeu encontra em Jesus Cristo, e o cristão encontra em Cristo a certeza da vida em plenitude. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.